Olá, caros alunos. Vamos continuar nosso curso. A aula de hoje vai ser uma aula mais aplicada. As duas primeiras aulas foram aulas mais conceituais, que eu introduzi a ideia de derivada parcial, derivada direcional e diferencial, e que são os fundamentos do cálculo diferencial. E hoje agora eu vou fazer uma aplicação da equação de Cobb-Douglas. Não é um grande modelo, não é uma grande equação, embora seja bastante interessante, mas vocês vão observar que o que eu estou interessado é discutir com esse primeiro exemplo como é que a gente aplica esses conceitos fundamentais de matemática em problemas concretos. O meu principal objetivo aqui é dar para vocês um exemplo concreto, efetivo, de modelagem matemática. E ele é um exemplo real, né? Histórico, quase 100 anos. Em 1928, Cobb e Douglas estavam tentando fazer um modelo teórico para explicar a evolução do PIB de um país. No caso deles, eram os Estados Unidos. Eles tinham lá um monte de dados, eram economistas, então o que eles queriam era modelar o PIB dos Estados Unidos. O modelo foi um sucesso, ele se ajustou muito bem aos dados. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que tem que ser um modelo, né? Essa história de como que a gente faz modelos, vai para a realidade e faz esse balanço. Mas o modelo foi um sucesso e acabou se revelando útil, inclusive, não só para modelar o PIB de um país, que é uma coisa de macroeconomia, como também ele funcionou bem para coisas de menor escala. Ele também é efetivo para modelar a produção de uma empresa. Tanto que ele é conhecido como equação de Cobb-Douglas para a produção. Ele pode ser usado para uma coisa menor, tipo uma empresa. Como todos os modelos, ele começa com uma ideia genérica que não está formulada, então não tem uma equação. É legal isso quando a gente vai fazer um processo criativo, né? Você não tem um problema escolar do tipo, resolva esta equação diferencial. Você tem uma pergunta em palavras, né? Eu quero ter uma análise de como que se desenvolve, como que evolui o PIB de um país. Bom, é uma pergunta aberta, né? Aí a gente começa a fazer escolhas. Depois a gente vai ter que ver se essas escolhas foram as escolhas certas, né? Se aquilo deu o resultado. E às vezes fazer as escolhas nos deixa inseguros. Esse modelo de Cobb-Douglas, para mim, ele tem uma coisa que me parece que foi ousada do ponto de vista dos dois, que eles tentaram fazer o modelo a partir de duas variáveis. Quer dizer, eles tentaram, nós vamos fazer o PIB do país e o PIB vai depender de duas coisas. Duas variáveis, que são L, trabalho, e K, capital. Vou explicar um pouquinho melhor o que eles entendem por essas palavras. Mas veja só, como é ousado. Eu vou interpretar o PIB a partir de dois parâmetros. Me parece ousado, não sei, me parece para vocês também que alguém fala assim, eu vou analisar como é que se desenvolve o PIB de um país. E eu vou usar duas variáveis para descrever isso. A minha primeira imagem, assim, seria, vou precisar de muitas variáveis. E eles foram em busca de duas. São amplas. E isso também, então talvez dê certo, mas também é ousado demais. O que eles querem dizer com capital? Capital eles querem dizer tudo que se investir em coisa que não é gente. Então, no item capital está o investimento em espaço físico, o aluguel de um galpão ou o investimento para construir uma planta,
o maquinário que está dentro dessa indústria, o custo da energia elétrica de manter a indústria funcionando. Tudo isso chama-se capital. E no caso de um país, o análogo. E trabalho é o que se gasta com gente. Então, o trabalho é o salário, é o plano de saúde do funcionário, é a aposentadoria do funcionário. O trabalho é o que você gasta com os seres humanos que vão estar envolvidos naquele processo produtivo. Então, no caso de um país, seria pensar em duas grandes quantias de dinheiro. O dinheiro que está investido em gente e o dinheiro que está investido em coisas. E, a partir daí, modelar o PIB. Então, já tem uma ousadia, né? Imaginar que dê certo fazer isso. E aí, bom, vamos buscar como que é essa dependência. Bom, aí você começa a fazer hipóteses matemáticas que são simplificadoras do problema para poder trabalhar no problema. E eles fizeram 4 hipóteses. A primeira é que se K é 0 ou se L é 0, então P é 0. Uma hipótese aparentemente muito ingênua e que dá vontade de perguntar por que precisa pôr essa hipótese na história. Porque, o que eles estão dizendo? Que se não tiver equipamento, não tiver sede, ninguém pode trabalhar, a produção é nula. Se não tiver gente, bom, ninguém produz nada, ninguém trabalha, a produção é nula. Claro, se não tiver um mínimo de capital e um mínimo de gente, não vai ter produção. Parece, tá, é verdade, né? Simplório. Precisa pôr isso no modelo? Precisa. E vocês já vão perceber como que isso é sutil. A segunda hipótese, e aqui entra a taxa de variação. A derivada parcial do PIB, da produção, em relação ao trabalho, é proporcional. Proporcional significa uma constante, né? K1 vezes o quociente PIB dividido pelo trabalho. E a terceira hipótese é análoga a essa, é que a taxa de variação do PIB em relação ao capital, derivada parcial da produção em relação ao capital, é proporcional a uma constante K2 vezes a produção dividida pelo capital. Mas por que alguém põe essa hipótese? De onde tirou essa ideia? O que leva a crer que a taxa de variação do PIB em relação ao trabalho é proporcional ao PIB dividido pelo trabalho? Eu vou justificar por que dessa hipótese. Observem criticamente qual vai ser a minha justificativa. Daí eu mesmo vou criticar a minha justificativa e a gente vai evoluir juntos nessa coisa. Então, eu vou começar com a primeira observação. Vamos olhar de novo por que ele está falando isso? Tá, só para completar, deixa eu escrever a quarta hipótese. É que incrementos de fator M em K e L geram incremento de M em P. Só para ficar escrito aqui, daqui a pouquinho eu volto para falar desse. Esse é bem razoável. É uma hipótese também muito razoável. E ela vai ter um efeito muito grande. Mas vamos começar a pensar aqui. Por que taxa de variação de P em relação a L é proporcional a P sobre L? Vou fazer um argumento. Eu até vou usar a palavra PIB e trabalho. Mas observem que eu poderia estar falando de qualquer coisa.
Observe como eu poderia estar falando de qualquer coisa. E se eu estou falando de qualquer coisa, vocês podem criticar e dizer assim, peraí, mas que modelo mais esquisito, serve para PIB e trabalho, mas também serve para qualquer outra coisa que eu esteja fazendo? Então, vamos refinando. Primeiro argumento, del P, del L, é a taxa de variação do PIB em relação ao trabalho, é a derivada. Ou seja, se isso é positivo é porque está crescendo, se isso é grande é porque está crescendo depressa, se isso é pequeno é porque está crescendo devagar, se isso é negativo é porque está diminuindo. Então, a taxa de variação do PIB em relação ao trabalho é como é que, se você faz uma variação no investimento em gente, como é que isso se reflete no PIB. Se eu aumento gente, deveria aumentar o PIB. E o que é P dividido por L? É o PIB dividido pelo trabalho. É uma espécie de média de quanto que o trabalho, corresponde, quanto que cada pessoa cuida do PIB. É o PIB dividido por gente, uma espécie assim de PIB per capita. Porque você está dividindo o PIB por trabalho medido em alguma unidade aí, de horas de trabalho, de número de pessoas e tal. Quando que isso é grande? O que significa P sobre L grande? P sobre L grande é se o P é muito maior que o L. Divisão de dois números, voltemos lá para a aritmética da escola básica. Quando é que você vai fazer uma divisão e dar um resultado grande? Quando o número de cima é muito maior que o número de baixo. É aí que a divisão dá grande. Se você divide 10 por 8, não dá grande, mas se você divide 10 por 0,1, dá 100. Quando o de cima é muito maior que o de baixo, é que a divisão dá grande. Então tá, vamos imaginar que essa divisão é grande? O que significa isso? Essa divisão ser grande? Que tem pouca gente para muito PIB. Muita eficiência. Pouca gente trabalhando consegue gerar muito PIB. Se você faz isso, se isso é grande, quando você aumenta a gente, e aqui eu estou olhando a taxa de variação do PIB em relação a gente, quando você aumenta a gente, vai crescer muito o PIB, porque você já tem uma situação em que o PIB é muito maior do que L. Quer dizer, mesmo um número pequeno de trabalho gera muito PIB. Então, se o PIB é grande em relação a L, e eu aumento L, deve crescer muito o PIB. Porque eu estou numa situação em que investimento em trabalho vai gerar um grande crescimento, porque pouco L gera muito trabalho. E se esse número é pequeno? Se o número é pequeno é porque o P e o L estão na mesma ordem, ou até o L é muito grande. Então, é muito trabalho para gerar pouco PIB. Aí eu aumento o trabalho, não vai gerar crescimento do PIB. Porque se eu preciso de muita gente para gerar PIB, é porque tem uma certa ineficiência da mão de obra, aí eu aumento a mão de obra, mas não tem resultado, não tem um efeito imediato de crescer o PIB. Então, é razoável. Se o P é grande em relação a L, esse número deve ser grande, porque daí eu aumento pouco L já, pumba. Aumento pouco L. Lembra, o acréscimo, faço um acréscimo pequeno aqui, pimba, cresce o PIB. E se esse número é pequeno, é porque o L é grande em relação ao P. Aí não adianta eu aumentar o L, que não vai crescer o PIB. Tem uma razoabilidade. E aí no capital também, né? Mesmo argumento. Se o PIB em relação ao capital é grande, é porque pouco investimento em material, em loja, está gerando muito, a economia está muito aquecida, e mesmo com pouco investimento em matéria-prima, eu consigo gerar o crescimento do PIB, porque isso aqui está grande. Então, se eu fizer del P, del K, invisto um pouco em... é razoável. Uma primeira olhada. Mas vocês perceberam que isso vale de uma forma muito geral? Praticamente para qualquer função eu poderia ter feito essa argumentação? Então, vamos olhar um pouquinho mais. Sabe quem está por trás disso? É o fato de que no zero as funções valem zero. Não parecia, que isso teria a ver com valer zero. Quando a gente fala derivada parcial, lembra que você fixa uma variável. Então aqui eu fixei o K e estou trabalhando com o variável L, que é o trabalho. Vale zero no zero. Por hipótese.
Então, se eu dou um acréscimo no L e eu olho P, PIB sobre L, eu estou fazendo esse cateto sobre esse cateto, eu estou fazendo a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo comparada com a derivada. A derivada é a tangente. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, quando esse cara está no zero, de fato, aproximadamente P sobre L tem a ver com a derivada. Imagine isso trasladado na vertical para cima. Ou seja, imagine que o P não seja zero no zero. Mesma curva, só que colocada mais para cima. Aí quando você faz o P sobre o L, que é a tangente desse ângulo, ela não está conectada com a tangente da reta tangente, com o coeficiente angular da reta tangente. Isso só é razoável porque o zero vale zero. Você fala, então não é para qualquer função. Para qualquer função, aquele raciocínio do grande e pequeno tem algo a ver, mas não é proporcional. Para ser proporcional, tem que valer zero zero. Isso. E aí o que eu estou falando agora, então, é assim, para uma grande gama de funções, vale esse argumento. Para uma grande gama de funções de duas variáveis. Toda vez que a função se anular na origem, valer zero no zero, esse argumento tem um fundamento. É muito sutil isso, né, nesse modelo. Essa importância de ter posto que no zero vale zero. Que ele tem um impacto assim, grande sobre esta equação. Bom, vocês estão percebendo como que é importante entender o que é derivada parcial, o que é derivada para poder continuar com esse modelo? Um raciocínio grosseiro inicial de que isso grande faz isso ser grande, mas é mais sutil que isso. É importante que isso esteja passando pelo zero para que isso faça mesmo esse efeito. E aí você vê, né, que quando vocês fizerem impactos pequenos no L, por causa da derivada parcial, vai ser pequenos acréscimos no L, esse quociente de fato tem a ver com a derivada. O outro que eles imaginaram, que incrementos de fator iguais no trabalho e na mão de obra geram incremento de mesma ordem no PIB. Isso é uma coisa bastante sutil e bastante razoável, né? Pensa em PIB de um país ou pensa numa empresa. Se você investir de forma desequilibrada em material, matéria-prima, equipamento, de forma desequilibrada em relação a gente, você não vai ter um impacto bom na produção. Se você dobrar a capacidade instalada e dobrar o número de pessoas, você dobra a produção. E é isso que ele está dizendo. Se colocar um fator M, tanto no K quanto no L, você tem o mesmo fator M na produção. O que é bem razoável. Claro que isso levanta algumas perguntas. Né? Podia melhorar a eficiência em L? Claro, isso é uma política, né, de educacional, de capacitação da mão de obra, para que essa derivada parcial fique proporcional a isso, mas com um outro fator. Isso é uma outra abordagem para esse modelo. Mas dado que você está numa certa situação, que você não vai mudar a curto prazo, então você tem uma certa capacidade instalada e uma certa eficiência de mão de obra. E certas regras que vigem naquele país. Muito bem. Aí você dobra a capacidade instalada, dobra a mão de obra trabalhando, você vai dobrar a produção obtida. É natural. Então, essas são as 4 hipóteses que a dupla Cobb-Douglas fez para entender o PIB. Olha como mudou. Há 10 minutos atrás eu falei, os caras querem modelar o PIB. A gente não tinha nada escrito. Agora nós temos equações. Nós temos a ideia de uma função que depende de duas coisas. Nós temos essa análise sobre as derivadas parciais. E essa ideia sobre a homogeneidade do comportamento. E lembra de uma observação que eu fiz
de que me parecia meio ousado demais tentar modelar o PIB com 2 variáveis. Pois é, né? Se agora alguém quiser refinar isso e separar em mais variáveis, olha, vai ser muito parecido, né? Se você tiver que segmentar com mais variáveis, você vai ter que ver se tem essa propriedade do se anular, no zero. Você vai ter mais derivadas parciais, porque você vai ter mais variáveis. E você tem que ver como é que funciona essa homogeneidade. E observa que aqui também, eles pegaram a hipótese simples do fator M em K e L gera M em P. Mas você também pode ter uma situação em que por uma contingência qualquer você sabe que é um pouco diferente isso. E vocês vão ver como que eu vou usar isso daqui a pouco. Se eu tivesse aqui, olha, incrementos de M em K e L gera 2M em P, ou se eu tiver que dar diferente em K e L, para ter M em P, eu tenho que dar M em K e 2M em L, vocês vão ver que daqui a pouco vai aparecer uma fórmula e eu vou entrar com essa informação na fórmula e ela vai me dar uma continuidade de informações. Então, essa foi a modelagem que Cobb e Douglas fizeram. É muito sutil, é muito rico e ilustra bem isso que eu falei já várias vezes, da importância de você ter os conceitos básicos bem compreendidos para poder escrever uma equação dessa. Ninguém consegue escrever a equação dessa se não souber o que é derivada parcial, se não souber o que é proporção, se não souber analisar esses quocientes. Bom, para continuar, eu vou fazer um parênteses para lembrar vocês de uma coisa simples, mas que vai precisar aqui, então deixa eu fazer a parte, de equações diferenciais. Como eu disse, né, nesse nosso estudo, nessa disciplina, nós vamos dar muita ênfase em derivadas parciais, em taxa de variação. E, claro que integrais vão aparecer, mas muitas vezes vão estar envolvendo derivadas e equações com derivadas. E aí, a gente naturalmente cai em equações com diferenciais. Como eu estou, na hora que eu escrevo essa derivada parcial, eu estou fixando a variável k e colocando só a variável l, tudo se passa como se eu tivesse uma variável só. Imagine agora que eu tenho uma função y igual a f de x e que eu sei que dy ou dx, a derivada do y em relação ao x, é proporcional ao y sobre x. Isso é uma equação diferencial, né? Isso aqui pode ser o y'. Y', derivada dy dx é proporcional ao y sobre x. Bom, isso é uma equação diferencial bem simples, que a gente pode resolver assim. Passa o y para cá, passa o dx para cá. Fica dy sobre y igual a constante k1 dx sobre x. Eu fiz essa coisa que é muito estranha, de passar o dx multiplicando. A gente usa isso como diferencial, né? E faz essas manipulações. Isso se faz cotidianamente no estudo de equações diferenciais. Isso funciona, isso às vezes parece que está um pouco sem rigor, mas não, isso tem todo o rigor do mundo e pode ser feito sem nenhum problema. Isso me permite agora fazer uma integral dos dois lados. Calculo a integral de 1 sobre y dy. Isso tem que ser igual a k1, integral de 1 sobre x dx, mais uma constante, que lembra que quando a gente primitiva funções, tem sempre uma constante que a gente não sabe quem é. Primitiva de 1 sobre y é ln do módulo de y a priori, mas o nosso y aqui é produção, investimento em capital, investimento em trabalho, é tudo positivo. Então, ln de y, vamos supor, módulo, é k1 ln de x. Desculpa, o mais c aparece depois da integral, né?
Quando eu coloco a integral, vamos supor o mais c. Na hora que eu executo a integral, o 1 sobre x é que tem o mais c. Desculpe, eu errei quando eu escrevi o c aqui. O c aparece depois. Isso ainda pode ser escrito ln de y igual a ln de x elevado a k1 mais c, que é a constante, né? Depois quando eu calculo a primitiva tem a constante. Eu tomo o exponencial dos dois lados, e elevado a ln de y igual a e elevado a ln de x a k1 mais c. Isso fica y. Isso fica e elevado a ln de x elevado a k1, que é x elevado a k1, vezes e elevado a c, que é uma outra constante c'. Então, a minha função y é uma potência de x elevado a k1 vezes uma constante. Eu pus c' porque não na verdade esse c' é o e elevado a c, né? Porque e elevado a uma soma, e elevado ao primeiro, vezes e elevado ao segundo. E só para chamar de c', de dar um outro nome da constante. Mas isso tudo é para que vocês me acompanhem na seguinte conclusão. Isso para resolver uma equação diferencial genérica desse tipo. Y' igual a dy sobre dx igual a uma constante y sobre x. Essa não é uma equação linear, por isso que aqui não é mais constante. Tá? E isso são essas equações que estão aqui. Então, de 2 sai que P de K fixado K0 L variável é igual a uma constante que não é a K1, é uma constante alfa, vezes x elevado àquela K1, que é essa K1 que está aqui. Essa constante, que eu ali chamo de alfa, ela, na verdade, eu fixei o K, né, quando eu fiz isso. Se eu tiver fixado um outro valor de K, então o meu valor de Y vai ser diferente, né, o meu valor de P é diferente, e essa fórmula seria diferente. Se eu fixar diferentes valores de K, esse x elevado a K1 continua x elevado a K1, porque esse K1 ele é genérico. Mas se eu fixar diferentes valores de K, esse alfa é que ele pode mudar e depender do K. Ele depende do K0 que eu fixei. E a outra equação é análoga. A outra equação é idêntica em relação a K. Então, a outra equação eu tenho P de K variável L0 fixado, dá um beta que depende do L0, vezes, aqui não é x, não é, desculpe, é L. Nesse caso a variável é L. E aqui dá K elevado à constante K2. Então, se vocês me acompanharam até aqui, tenho essas informações parciais. Agora, como é que eu junto essas duas expressões? Essas duas expressões me dizem o seguinte, que se eu quiser variar ambas, isso depende de K, isso depende de L. Quando eu olho primeiro, eu não sei quem é a dependência de K, mas a dependência de K está aqui embaixo. É K elevado a K2. E tem um beta que depende de L. Aqui não me diz quem é a dependência de L, mas quando eu olho aqui em cima, tem a dependência de L. É L elevado a K1. E, eventualmente, essas dependências envolvem constantes. Então, uma eventual constante que eu ponho na frente de tudo
A dependência de L é L elevado a K1 e a dependência de K é K elevado a K2. E agora, os incrementos de fator M em K e L. Como que eles geram incrementos em M e em P. Incremento de M em P. O incremento de M em K e L vai gerar um incremento de P. Então vamos pensar um pouquinho como é que isso significa. O que isso significa? Isso significa o seguinte, que se eu fizer P de MK ML, então imagine que o M é ter multiplicado por 2 ou por 3. Tripliquei o investimento em material e investimento em gente. Tripliquei investimento, dupliquei investimento. O que a hipótese 4 diz é que isso gera o mesmo fator no PIB. Se eu coloco um incremento numa variável, um incremento, o mesmo incremento na outra, gera o mesmo incremento no resultado final. Mas eu já tenho uma fórmula básica para o PIB. Então, o que isso aqui está me dizendo? Vamos calcular P de MK. Eu tenho B, MK elevado a K1, ML elevado a K1, MK elevado a K2. E isso tem que ser igual a M, B, L elevado a K1, K elevado a K2. Que é a mesma fórmula colocada aqui e aqui. Essa fórmula. Olha que bonitinho. O M cancela. Eu tenho esse fator M, o B cancela. Né? Então, esse fator M do incremento elevado a K1 vezes L elevado a K1, o fator M do incremento elevado a K2, o fator de capital elevado a K2, igual ao M, o L elevado a K1 e o K elevado a K2. Opa, tem mais gente para cancelar aqui. O L elevado a K1, o K elevado a K2. E eu descubro que M elevado a K1 mais K2 é igual a M. M elevado a K1 mais K2 é igual a M. Ou seja, que K1 mais K2 é igual a 1. Isso é surpreendente. Isso não estava nas hipóteses iniciais do modelo de forma explícita, mas apareceu de forma conclusiva, como conclusão. Eles não puseram isso nas hipóteses. Eles colocaram que a taxa de variação do P em relação a L e a taxa de variação do P em relação a K eram proporcionais. Deduzo a posteriori que essas razões de proporcionalidade não estão aleatórias, não estão genéricas. Elas têm que somar 1. Então, exatamente qual é a fórmula que Cobb e Douglas descobriram? Que a produção dependente de K e de L é igual a uma constante vezes L elevado a um parâmetro, pode ser T, K elevado a 1 menos T. Os expoentes têm que somar 1. E essa é a equação de Cobb-Douglas. Como que funciona um modelo, né? O que tem que ter
no modelo. Hipóteses simplificadoras. Possibilidade de resolver as hipóteses que apareceram. Uma fórmula final. E uma coisa que aqui se faz com os dados, e o Cobb-Douglas fizeram, vamos verificar se ela está batendo. Eles fizeram em 1928 e continuaram observando. E com isso eles puderam prever o PIB dos anos subsequentes e a previsão foi muito boa. A previsão se efetivou. Isso dá um quadrinho, que eu adoro fazer esse quadrinho, falando de como que a gente tem que ter em mente o que é um modelo. O que é fazer modelagem matemática? Modelagem matemática funciona assim. É um problema real. Em geral, muito difícil de resolver. Esse problema que a gente acabou de fazer, calcular, prever o PIB de um país como os Estados Unidos com 5, 10 anos de antecedência. Muito sonho, né? Ser capaz de prever o PIB. Aparece aí uma pandemia, parece uma coisa qualquer, muda totalmente a expectativa. Pois é, prever a realidade é muito difícil. Muito difícil trabalhar com a realidade mesmo. Bom, mas, olha, eu também não preciso de uma resposta tão precisa assim. Eu preciso de uma resposta aproximada. Veja só. Se eu falar que o PIB do Brasil no ano que vem vai crescer 3,5%, no outro ano 4,1% e no outro ano 5,3%, e eu errar de 0,1%, eu ainda vou ser considerado um sucesso, que eu consegui prever com ordem, né, uma casa depois da vírgula. A gente não precisa também de um nível de precisão total. Pode ser uma coisa aproximada. Mas ainda assim é difícil ter a resposta aproximada. O que um modelo faz? O que o Cobb-Douglas fizeram? Eles simplificaram a realidade. Ao invés de olhar para a realidade com toda a sua complexidade, eles falaram, olha gente, dá para fazer olhando para duas variáveis. Dá um tempo, vamos pensar que dá para fazer com duas variáveis. Aqui tem uma espécie de apostar em... olha, vamos imaginar que essas coisas são proporcionais. Eu falei, é razoável que seja proporcional. Essa hipótese, tá? O que a gente fez? A gente simplificou o problema. Ou um problema aproximado. O problema do Cobb-Douglas, com as 4 hipóteses, não é o PIB do mundo real. É uma aproximação, é uma concepção de como poderia ser o PIB. Mas esse problema aproximado ele é mais simples, caiu numa equação diferencial simples, a gente conseguiu a resposta exata do problema aproximado. Modelagem é isso. É isso que a gente faz em finanças. É isso que faz o modelo de Black-Scholes. É isso que faz tudo. Olha que pergunta bonita, parece um jogo de palavras, mas é tão bonita essa pergunta. Eu quero a resposta aproximada do problema real. Eu troco pelo problema aproximado e obtenho a resposta exata do problema aproximado, que é mais simples, eu consegui resolver. E a pergunta é, a resposta exata do problema aproximado serve como resposta aproximada do problema exato? É muito bonito, parece um jogo de palavras, mas não é, é uma coisa profunda. Modelagem é isso. Newton, quando fez os estudos de física, ele olhou para a realidade, ele fez equações simplificadoras, que a gente consegue resolver. E a pergunta é, a resposta exata do problema do Newton serve como resposta aproximada para fazer um problema real, mandar um foguete e botar um satélite em órbita?
Aí quem fecha isso é você voltar para o mundo real com o seu modelo e testar se ele está funcionando. Eu tenho um excelente modelo de previsão da cotação da bolsa de bolsa de valores para o futuro. Eu deduzi o modelo. Tá. Agora a gente testa. Se ele acertar, ótimo. Se ele não acertar, a gente tem que rever. O de Cobb-Douglas funcionou. Por isso que ele é famoso, por isso que até hoje se fala dele. E ele é um belo exemplo, né? Um belo exercício de construção de um modelo. É muito rico esse modelo. Agora, modelar é isso. E eu acho muito bonita esse jogo de palavras que eu fiz aqui, que é muito mais do que um jogo de palavras. E para encerrar, só queria chamar a atenção, ao longo da solução das equações de Cobb-Douglas, lembra que eu mostrei que o P, ele acabou, por conta dessa derivada aqui, dessa derivada parcial, ele acabou sendo uma constante inicial, aí uma constante alfa vezes x elevado ao K1, L elevado a K1. Então, como eu disse, isso é razoável, mas não para todo mundo. Dependeu do K ser 0 ou L 0 implicar P 0. Aquela coisa que eu falei da taxa de variação ser razoável, de ser proporcional ao quociente, quando a função se anula. Isso vale para muitas funções, não só para o PIB. Sempre que a minha função for nula na origem, isso é uma hipótese razoável de se investigar. Muitas funções têm essa propriedade, não só do PIB. O fato de eu ter também essa homogeneidade no incremento trouxe uma consequência que particularizou bastante a função modeladora do PIB. Não é qualquer coisa que serve como modelagem do PIB, porque ao usar aquele fator, criou essa relação de dependência entre K e L. Vocês se lembram de polinômio de Taylor? Que você aproxima uma função pelo valor da função no ponto, mais a derivada da função no ponto vezes o acréscimo x menos x0, a segunda derivada da função no ponto x menos x0 ao quadrado dividido por 2 e vai embora. Então, vamos imaginar que é a origem. Então aqui é 0. Tudo é 0. 0, 0, 0. Então, agora vamos imaginar também que a função vale 0 no 0, que era uma das hipóteses aqui do Cobb-Douglas. Então aqui é 0. Então ficou uma constante 1 vezes x, uma constante 2, x quadrado, uma constante 3, x ao cubo, e assim por diante. Então, com essas hipóteses, a função cai numa categoria que tem um polinômio de Taylor que começa com 0 e vai ter uma primeira potência de x que funciona para ele. Então não é absurdo pensar que é bem geral e que isso funciona. E é isso que está embutido aqui. O polinômio de Taylor na variável L começa com expoente t. Mas pode ser que nem seja inteiro. Pois é uma aproximação que não é exatamente o polinômio de Taylor. Pode ter uma função que tenha uma série para aproximar que tem um outro expoente. Mas ela está na mesma categoria, digamos assim, das funções aproximadas por polinômio de Taylor. Então era razoável que com essas hipóteses aquele tipo de função aparecesse e as hipóteses 1 e 2, 3 levam para uma categoria grande de funções. Muitas funções têm essa propriedade. E aí a hipótese 4 é que deu uma coisa específica que só vale para o Cobb-Douglas, né? Só vale para o PIB, que é isso de incrementos idênticos em produção, no capital e trabalho geram o mesmo incremento. E só para terminar, contar para vocês que vale uma coisa assim, se você tiver uma empresa, isso também já foi estudado, se você tem uma empresa em que a produção depende de várias variáveis,
Suponha que você analise uma empresa em que a produção você consegue segmentar em diferentes fatores. É um pouco mais sutil do que só capital e trabalho. Você tem outros parâmetros para olhar. Se você faz essas hipóteses de que no zero vale zero e essas proporcionalidades, você vai chegar a uma conclusão de que a produção ela depende dessas variáveis por uma forma muito parecida com a condição que a soma dos expoentes seja 1, para que tenha essa daqui, que incrementos iguais gerem resultado igual. Porque isso é muito forte quando se fala em produção. Se você tem uma produção que depende de muitos fatores e você investe de forma equilibrada em todos os fatores, o resultado vai ter um incremento provavelmente da mesma ordem de grandeza. Tá? É muito bonito esse exemplo, né? Embora muito simples, ele ilustra muito bem como que a gente trabalha quando a gente vai aplicar conceitos matemáticos em situações reais. Legal?